O rio de alegria está neste lugar. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, que nos guarda e nos cura e alegra o nosso coração. Que nos guarda e nos cura e alegra o nosso coração. Que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, que nos guarda e nos cura e alegra o nosso coração. Que nos guarda e nos cura e alegra o nosso coração. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Que nos guarda e nos cura e alegra o nosso coração. Que nos guarda e nos cura e alegra o nosso coração. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Que nos guarda e nos cura e alegra o nosso coração. Que nos guarda e nos cura e alegra o nosso coração. Existe um selo sobre a minha vida que ninguém pode apagar. Bom dia, irmãos da Igreja de Nova Vida de Benfica. Seja bem-vindo à nossa segunda aula, nossa segunda EBD, num dia especial, domingo de Páscoa, não é verdade? Hoje, dia 12 de abril, e vamos caminhar aí dentro da nossa proposta, que é trazer o livro de Atos, focando muito em Paulo, né? Quero aqui deixar um abraço para o nosso missionário da igreja de Vila Isabel, Nova Vida de Vila Isabel, missionário Flávio Franco, deixar meus agradecimentos, assim também como o auxiliar Marcos Vinícius,
é professor de EBD em Vila Isabel. Os dois são professores de EBD em Vila Isabel e tem me auxiliado muito, tem me ajudado nos estudos para que eu possa trazer informação com base bíblica para vocês. São pessoas que têm experiência bíblica, de estudos bíblicos muito mais aprofundado, e eu certamente vou em fonte segura, eu vou em fonte que a igreja confia. Claro que a fonte é a Bíblia, mas dentro da Bíblia eu tenho tido auxílio desses dois homens de Deus. Amém? Antes de prosseguirmos, nós vamos iniciar com uma oração. Peço que você feche teus olhos nesse momento, eleve teu pensamento a Deus. Você aí na sua casa, eu aqui em minha casa, mas todos ligados com Deus. Amém? Feche teus olhos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer e te engrandecer. Senhor, meu Deus, quero te pedir nesse momento para que o Senhor abra o nosso pensamento, Senhor, invada o nosso cérebro nesse momento, nos faça entender cada palavra aqui ministrada, nos faça entender cada pensamento, cada conclusão que chegamos, Pai. Que o Senhor possa fazer com que toda decisão, todo pensamento colocado aqui seja da Tua vontade, seja a Tua vontade, seja esclarecimento da Tua palavra. É o que humildemente te peço, e abençoa cada família aqui hoje representada por meio desse vídeo, ligadas na Escola Bíblica Dominical. Eu te peço, alimente essas pessoas do Teu Espírito Santo, alimente essas pessoas com Tua palavra, que venha mais desejo de Te adorar, porque até isso vem de Ti, diz a Tua palavra, Pai. É o que Te pedimos e agradecemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos prosseguir com a ideia da primeira aula, que é trazer o livro de Atos focado em Paulo, né, focado nas viagens de Paulo, né, em tudo que Paulo passou. E antes de prosseguirmos, eu preciso aqui trazer um esclarecimento sobre a aula da semana passada, que ficaram duas pendências minhas. Uma, quem pediu para que eu esclarecesse foi a diaconisa Cláudia Oliveira, e a outra foi um comentário que o nosso missionário, dirigente da nossa igreja, deixou, que na verdade alimentou ainda mais o nosso conhecimento. Uma das questões que a diaconisa Cláudia colocou foi que eu esqueci de colocar a referência bíblica quando eu afirmei que Paulo tinha poder de voto. Na verdade, eu afirmei que Paulo ele integrava o Sinédrio e por isso tinha poder de voto, ou seja, Paulo tinha autoridade no Sinédrio. Onde é que está escrito isso especificamente? Não está escrito dessa forma, Paulo dizendo eu integro o Sinédrio e tenho poder de voto. Não, a gente precisa entender a Bíblia como um sistema, ok? Mas a passagem é até clara. Paulo, lá no livro de Atos, no seu capítulo 26, ele ali falando ali com o rei Agripa II, né? Rei da Galileia e da Pérea, ele vem descrevendo sobre o que ele estava sendo acusado, não é verdade? E no versículo 10, ele falando que perseguia cristãos, etc., no versículo 10 ele diz exatamente assim, acompanhem comigo. Isso é Paulo falando. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões. E presta atenção, e contra estes dava meu voto quando os matavam. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, eu podia votar para decidir matar ou não matar cristão, por exemplo. Ficou claro para vocês? Uma outra referência está lá atrás, lá no começo. Na verdade, no capítulo 7, salvo engano, vamos procurar? Abra sua Bíblia comigo no capítulo 7, por favor. Perdão, não é capítulo 7, é capítulo 8.
capítulo 7. No capítulo 7, Estevão morre, está morrendo ali já. E o que as pessoas fazem quando tiram as vestes de Estevão? Isso ainda no capítulo 7, não é verdade? Lá no último versículo, no capítulo 7. Vamos lá. Me acompanha aí, me ajuda aí, gente. Quem achou, diga amém. Digita amém. Esse versículo 58 do capítulo 7 também demonstra que Paulo tinha autoridade, tá? Porque lançando Estevão fora da cidade, o apedrejavam. As testemunhas deixavam suas vestes aos pés do jovem chamado Saulo. Nós já lemos esse versículo na semana passada. Aos pés de Saulo. Não foi à toa que ficou aos pés dele. Porque ele consentia com o que estava acontecendo ali. Consentir significa permitir. E o versículo 8, logo em seguida, vai dizer isso. No capítulo 8 vai dizer isso. No capítulo 8, versículo 1 ainda. E Saulo, logo no início, e Saulo consentia na sua morte. Ou seja, Saulo autorizava o que estava acontecendo ali. Então esse contexto já demonstra que Paulo, já falamos sobre isso, tinha autoridade, poder de veto, de voto, e integrava a Sinédrio por conta disso. Ficou claro? Um outro comentário, uma outra observação, foi do nosso missionário, que quando eu estava falando sobre a cidadania de Paulo, o missionário colocou de forma brilhante, eu esqueci de comentar, que os pais de Paulo compraram a cidadania, eles tinham condições de comprar. A verdade é que a Lex Romanorum é um conjunto de leis, como eu falei na semana passada, e, na verdade, não existe uma resposta assertiva sobre a cidadania romana de Paulo. Essa é também uma possibilidade dos pais terem comprado a cidadania. É uma possibilidade e muitos teólogos a apoiam. Mas também as outras são possíveis. Roma tinha o costume de ceder cidadania a aliados. Um exemplo, se uma cidade fosse para uma batalha, uma cidade que não, um povo que não fosse romano, fosse para lutar por Roma em algum lugar, apoiar Roma em alguma batalha, em alguma guerra, aquelas pessoas ganhavam cidadania romana. Então, Roma tinha diversas leis que era possível um cidadão que não era nascido em Roma, que não era romano, ter a cidadania romana. Ok? Está esclarecido? Agora nós podemos ir em frente. Bom, hoje eu quero trazer alguns pensamentos, algumas conclusões que tive. Talvez seja óbvio para algumas pessoas, mas me chamou a atenção e eu quis hoje deixar um pouco da proliferação do Evangelho, porque algo que era muito restrito a alguns judeus, cristãos, e havia já uma perseguição lá em Cristo, e Cristo foi morto por isso. E eu lendo o início de Atos, eu vi que Deus ele mostrou que ele queria. Nós sabemos que Deus ele vê tudo num flash só. Ele vê o começo, o meio e fim de todas as coisas. Nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas. Entendemos que Deus sabe de todas as coisas. E eu lendo o início de Atos, algumas coisas me chamaram a atenção e eu queria compartilhar com os irmãos. Aqui eu quero chegar, hoje eu quero chegar apenas até o Pentecostes, até a festa de Pentecostes, até Atos 2 e toda aquela ação conjunta, orquestrada pelo nosso Deus. Jesus, ele
antes de ser assunto aos céus, ele diz para os discípulos para ficarem na dele. Olha só, fica aí na de vocês, espera serem revestidos de poder, espera o Espírito Santo descer sobre vocês, para que vocês possam pregar o Evangelho. Não é mais ou menos isso que Jesus fala? Mais ou menos, André, tem que ler. Vamos ler. Atos, no seu capítulo 1, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então Jesus fala para os seus discípulos para que eles esperassem um momento certo de poder evangelizar. No seu versículo 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis, aí sim, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Versículo 9. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. Jesus, depois de ter dado essa instrução, ficou claro que havia um momento determinado para que seus discípulos pregassem o Evangelho. Havia um momento determinado onde o Evangelho de Cristo se espalharia pelo mundo. Havia um ponto de início de tudo isso. Não é verdade? Vamos lá, gente. Resposta rápida. Quem sabe onde é que esse povo estava nesse momento? Onde é que os discípulos estavam quando Jesus falava com eles e quando ele foi assunto ao céu? Onde eles estavam? 5 segundos para vocês responderem aí. Acabou o tempo. Vamos lá, vamos para o versículo 12. Atos 1, versículo 12. Então, voltando para Jerusalém, do monte chamado Olival, Monte das Oliveiras. Guardaram? Vamos lá, versículo 13. Versículo 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, se vocês sabem o que é cenáculo. Palavra esquisita, né? A gente vai falando assim as coisas, vai lendo e às vezes passa direto. Nada demais cenáculo. Cenáculo é apenas um lugar onde se serve a ceia, onde se comemora alguma coisa, um lugar de recepção, tá? E esse teólogo inteligentíssimo, no qual tenho muito apreço, disse que esse local poderia ser a casa de Maria. Poderia ser. Mas vamos em frente. Não é o caso, não estou aqui afirmando, bem? Ele só trouxe esse pensamento para mim. O fato é que todos desceram do Monte das Oliveiras, foram para ali e ali ficaram perseverando unânimes em oração. Bom, e ali naquele lugar, naquele cenáculo, ali vem o discurso de Pedro. Pedro se levanta e começa a falar sobre o que Judas fez, etc. E ali eles instituem um para ocupar o lugar dele, não é verdade? E aí vem o capítulo 2 de Atos, e é onde eu quero me pegar um pouco com vocês.
O capítulo 2 de Atos é um capítulo emblemático, conhecido por muitos. Vamos ler o capítulo de Atos. Atos 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eu queria que você guardasse essa fração dessa frase. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e se passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Bom, todos vocês já sabem, esse é o momento em que o Espírito Santo de Deus desce para revertir, assim como Jesus tinha prometido, tinha pedido para esperar esse momento, para revertir todo aquele povo do poder dele, do Espírito Santo de Deus. Versículo 5. E foi o que me chamou a atenção para esse momento nosso, dessa reflexão. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Ora, o que esses versículos estão deixando claro para nós? Haviam ali, naquele momento, naquele mesmo lugar, pessoas de vários lugares que falavam cada um uma língua, cada um dialeto, e eles ouviam na sua própria língua o que ali estava sendo falado. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura os galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em sua própria língua materna? Deus derramou sobre os dele o que ele separou para aquele momento, o Espírito Santo de Deus, e eles começaram a falar em línguas diferentes. Estranha, para você entender bem, a gente está falando de idiomas diferentes, apenas isso. Para deixar bem claro, eu que só falo português, de repente comecei a falar francês, e o francês me ouvia e me entendia, o americano me entendia, o chinês me entendia, ok? Na minha cabeça eu falando em português, o chinês entendendo em chinês, o americano entendendo em inglês, e assim, dessa forma, era isso que estava acontecendo lá, para que não haja confusão nesse pensamento, ok? Onde é que eu parei? Estão todos no versículo 8, né? Vamos lá, eles começam a indagar aqui. Versículo 9. Somos pardos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Porfíria, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e arábicos, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. E aí eu parei o meu estudo aqui. Eu parei porque eu fiquei pensando, de forma inocente, claro, eu fiquei pensando, por que
naquele local tinha tanta gente de lugares diferentes naquele local? Por que tinha tanta gente de locais diferentes? E aí a resposta mais óbvia seria, ora, porque era festa, comemoração do Pentecoste. Tudo bem? Ficaria fácil responder essa questão. Por que que Deus escolheu esse lugar para que esse povo que estava no Monte das Oliveiras viesse e ali ficasse, e ali descesse o Espírito Santo, e todo esse povo que não era povo de Deus testemunhasse isso? Não é verdade? Ora, porque era a festa do Pentecostes. Mas se formos aprofundar um pouco, festa do Pentecostes é uma festa judeia. Concordam comigo? À primeira vista. Tudo bem? Vamos lá. Pentecostes. Estou falando de Pentecostes, da festa de Pentecostes e não do momento que Deus derrama o Espírito Santo sobre os homens naquele lugar. Ok? Nós acabamos de falar que eles saíram do Monte das Oliveiras e foram para o cenáculo. Ok? Tudo bem? Saíram do Monte das Oliveiras e foram para o cenáculo. E ficaram lá. Ponto. Ficaram lá no cenáculo. Unânimes, orando, Pedro fez o discurso, etc. E aí desceu o Espírito Santo. Paralelo a isso, tinha a festa do Pentecoste, que é a festa do Pentecoste, que não tem a ver com esse momento. Essa festa aqui, essa festa do Pentecoste aqui, antes da descida do Espírito Santo, já tinha iniciado a festa do Pentecoste. Tudo bem até aí? Conseguiram separar? Então vamos lá. Mas a festa do Pentecoste, André, é uma festa de judeu, essencialmente. Festa do Pentecoste é a festa, a raiz da festa do Pentecoste é a festa comemorada 50 dias depois da Páscoa. Deixa eu ver se é isso mesmo, exatamente. 50 dias depois da Páscoa. Tudo bem? Mas a festa do Pentecostes não ficou sendo apenas a festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes, ela, na verdade, outras comemorações se mesclaram com a festa do Pentecostes. E o que aconteceu foi que a festa do Pentecostes também se tornou um evento comercial. Evento comercial que atraía outros povos para fazerem comércio dentro da festa do Pentecostes. Vocês estão entendendo? Estão me acompanhando? A festa do Pentecostes, que era algo estritamente judeu, se tornou, além de outras comemorações, um evento comercial. Então, além das comemorações judaicas, havia comércio e por isso outros povos vinham e participavam da festa de Pentecostes. Não, talvez, creio eu, se não fossem pessoas instruídas e simpatizantes do judaísmo, iam por ir, iam para fazer negócio. Tudo bem? Mas tem mais curiosidade sobre a festa do Pentecostes, tá? Também é chamada de Shebuat, a festa das semanas. A festa do Pentecostes é uma das 7 festas judaicas, tá? Religiosas. E, como eu falei, é para rememorar a libertação do cativeiro. O dia lá que o anjo passa, lá no Egito, enfim. Vocês conhecem muito bem a história. 50 dias depois, ou seja, tem a Páscoa, 50 dias depois, tem essa festa que rememora esta data, que é a libertação mesmo do povo de Israel.
Povo esse que ficou, né, no cativeiro 430 anos, né? 400 como escravo. Bom, o ponto alto do estudo de hoje é entender, na verdade, perceber que Deus queria o Evangelho espalhado pelo mundo. De que forma ele faria isso? Além das perseguições, de que outra forma ele faria isso? Ficou claro para mim, espero que tenha ficado claro para você isso, que Deus ele pegou uma determinada situação onde vários povos estariam, várias pessoas de vários lugares estariam ali e derramou ali o Espírito Santo. Poderia ter sido em qualquer outro lugar, poderia ter sido num lugar mais escondido, poderia ter sido em qualquer outra região, mas foi ali, bem na festa do Pentecostes, que Deus resolveu derramar o Espírito Santo, e dali a gente já percebe, dali a gente pode ler um pouco mais, a gente vai perceber a quantidade de pessoas que se renderam a Cristo nesse movimento do Pentecostes. Então é essa forma que Deus trabalhou nesse ponto, porque a gente vai começar a falar de Paulo levando o Evangelho, mas a gente já percebe o grande feito que foi realizado por Deus nesse momento do derramamento do Espírito Santo de Deus sobre o teu povo. Ali eles se revestiram de poder, ali era o momento de dali começarem a pregar o Evangelho. E as perseguições mais ferrenhas começam aqui, né, que a gente sabe disso. Mas ainda com perseguição, a informação de que Cristo era o Senhor já estava acontecendo naquele lugar. Ainda num lugar relativamente pequeno, em Jerusalém, com a festa de Pentecostes, uma festa só, mas com vários povos naquele mesmo lugar. É claro que de lá para cá, depois desse acontecimento, a festa do Pentecostes deixou de ser uma festa só judaica e tornou-se uma festa cristã também, porque a partir daquele momento comemorou-se o dia do batismo do Espírito Santo, que foi exatamente na festa do Pentecostes. Não é verdade? Isso 7 dias depois da festa da Assunção de Jesus, que também é uma festa cristã. Então ficou tudo muito próximo ali, não é verdade? Tem a comemoração da Ascensão de Cristo, tem a comemoração do batismo, do grande batismo do Espírito Santo, que é dentro da festa do Pentecostes, não é verdade? Alguns teólogos afirmam que se comemora também o recebimento das leis, né, do Monte Sinai, nesse período aí, as leis, né, trazidas por Moisés no Monte Sinai. Então, amados, para a gente encerrar esse pequeno estudo, eu queria parar por aqui, mas quero deixar para os amados irmãos, eu não sei se os irmãos perceberam a grande importância desse local, além do batismo, além da descida do Espírito Santo. Eu vou deixar aqui algumas informações que talvez tenham passado desapercebido. A palavra diz que eles desceram, quando Jesus é assunto aos céus, eles desceram do monte e foram direto para o cenáculo. A Bíblia deixa claro que eles ficaram ali o tempo todo. Esses 7 dias até o dia do batismo do Espírito Santo, eles não saíram do cenáculo. Tudo bem até aí? Tranquilo. Tá bom? Mas eu quero deixar aqui uma percepção para os irmãos. O rei Davi, para onde é que você vai, irmão? O rei Davi, a gente aprende, a gente precisa ensinar. O rei Davi é um símbolo, um dos grandes símbolos da antiga aliança. Não é verdade? O rei Davi foi o único que teve autorização de ser enterrado dentro dos muros de Jerusalém. Entenderam a importância do rei Davi? O rei Davi foi o único rei com autorização para ser enterrado dentro das muralhas de Jerusalém. Mas o que isso tem a ver com onde eles ficaram, André? Eles ficaram num cenáculo.
Aonde é o cenáculo? É exatamente em cima da onde foi enterrado o rei Davi. Então, para vocês entenderem a importância desse cenáculo, a importância desse ocorrido ali, porque há uma simbologia imensa da antiga aliança e a demonstração da nova aliança, porque foi ali que foi derramado o Espírito Santo. E ali os discípulos foram revertidos de poder para dali evangelizar e o evangelho se espalhar pelo mundo. Então há uma simbologia linda nesse estudo de hoje. Espero que você tenha guardado isso no seu coração. A simbologia da antiga aliança, o mesmo local que o rei Davi foi enterrado, era o local que em cima estava esse cenáculo, símbolo da nova aliança, derramado de Espírito Santo nesse momento. Ok? Eu espero que sua vida tenha sido abençoada esta manhã, assim como a minha vida tem sido abençoada com esses estudos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Preciso que vocês deixem perguntas, assim como fez a diaconisa Cláudia, assim como a observação que o nosso missionário Marcelo fez. Participem, porque nada pior do que perecer por faltar conhecimento. E a gente tem essa oportunidade hoje de estar podendo dividir os conhecimentos. Preciso de vocês, preciso das perguntas, das observações de vocês, para que a gente venha através desse canal do Facebook, através desse canal do YouTube, espalhar o Evangelho, espalhar conhecimento baseado na Palavra de Deus. Ok? Um grande abraço a todos, um forte abraço para o meu missionário, te amo, estou contigo. Um abraço, meu pastor Alexandre Gama. E um abraço para os meus mentores, missionário Flávio Franco e auxiliar Marcos Vinícius. Já é diácono, né, Marcos Vinícius? Né? Um grande abraço, gente. Deus abençoe. Graças e paz.